Olá, meu nome é Rodrigo, sou estudante de medicina aqui da faculdade do Einstein e hoje o conteúdo do videocast vai ser um tema super relevante. A gente vai conversar sobre os impactos do planejamento estratégico nas organizações de saúde. E para isso, eu tenho a honra de poder entrevistar a Ana Luísa Milenkovic. Ela é Head de Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado aqui do hospital e a melhor pessoa para a gente poder debater esse tema. Ana, muito obrigado de coração por ter topado a conversa. Obrigada a você. Eu queria entender de início o que é a inteligência de mercado e como que a estratégia se relaciona e impacta com isso. Inteligência de mercado consiste em acompanhar os dados de mercado e obter vantagem competitiva sobre os outros players. Então, a gente basicamente mapeia todos os resultados financeiros, o que está acontecendo dentro dos players, as tendências de mercado, bem como as movimentações de mercado, para entender qual impacto isso gera dentro da operação do Einstein, seja ela do ponto de vista hospitalar, de ensino, de todas as nossas frentes de atuação. E essa área ela é uma área suporte para a elaboração de estratégia. Então, em estratégia, sempre você busca conhecer os riscos que você tem de tomar determinado passo. E para conhecer esses riscos, é essencial que você conheça o movimento que o mercado, né, vem apresentando. Então, por isso que é uma área suporte que nos auxilia a escolher os nossos próximos passos estratégicos. E você tinha comentado que a parte da inteligência de mercado envolve você analisar um pouco os dados que estão disponíveis, incluindo de outros players, de outras instituições. Eu queria entender um pouco, se você pudesse dar um exemplo, de que tipo de dado a gente está falando, que tipo de indicador em geral você olha para direcionar a estratégia. A gente acompanha vários tipos de dados, né? Acho que tem vários exemplos, mas um dos exemplos bastante atuais, que a gente vem trabalhando bastante, são os dados dos resultados financeiros das operadoras de saúde. Então, a gente tem um impacto gigante, né? O resultado das operadoras de saúde, na verdade, tem um impacto gigante no resultado de players de saúde como Einstein. E, recentemente, as operadoras têm tido muito prejuízo, e esses prejuízos eles refletem em renegociação de valor, em pagamentos mais afastados um do outro, que impacta eventualmente no meu fluxo de caixa. Então, analisar os resultados dessas operadoras, entender o quanto ela tem de lucro ou de prejuízo, como elas estão posicionadas no mercado, se elas estão dentro de um grupo econômico de outro hospital ou não. Então, todas essas nuances da operadora faz-se muito necessário no momento em que o mercado está, quando você olha para o setor de saúde. E é curiosíssimo, porque deve ser uma quantidade enorme de dados, várias empresas competindo pelo mesmo ambiente, e para você elaborar um planejamento estratégico, você precisa de uma análise muito profunda dessas questões que envolvem o mercado. Eu queria entender como que você planeja, de fato, como que é feito um planejamento estratégico? Bom, o planejamento estratégico ele vem mudando, né, nos últimos anos bastante, o rito dele. Cada lugar que tem uma área de estratégia, ela pode ser estruturada de diversas formas. Acho que é válido eu comentar como a gente faz aqui no Einstein. Mas é algo muito dinâmico hoje em dia, ao contrário do que era em anos passados, né? Aqui no Einstein, a gente começa o planejamento estratégico olhando uma análise chamada PESTEL. Então, é uma análise que a gente faz do ambiente político, econômico, social, tecnológico, ecológico, legal, e esse ano a gente passou a incluir uma análise humana, ética. Então, a gente mapeia todas as notícias mundiais e brasileiras, por estarmos no Brasil, e fazemos uma análise do que isso é um impacto, do que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça para o Einstein. Depois disso, a gente faz uma análise de competição. Então, o que os meus competidores estão fazendo que eu faço ou que eu não faço? Que lugares, que praças eles atuam? Qual o resultado financeiro deles? Quais iniciativas eles têm? Bem como olho para o setor, tendências do setor, né? Então, tecnologia, novos maquinários, enfim, tudo que está acontecendo no setor e é tendência. E analiso também o que é oportunidade e ameaça para o Einstein. Depois eu faço uma análise do ambiente interno, então o que eu tenho aqui dentro, do ponto de vista operacional e também, enfim, dados que eu tenho estratégicos passados, né? Então, o que eu tenho
provisionamento, do que eu vou fazer. E depois eu passo a analisar as unidades do Einstein, né? Então, eu faço uma SWOT e planos dessas unidades, de ensino, de pesquisa, do cuidado premium, do cuidado público. Então, eu olho para cada unidade dessas, olhando daqui 5 anos, fazendo esse plano. Depois, a área de orçamento e CAPEX entra, né? Provisionando valores e dispêndio de capital. E, ao final, a gente faz as escolhas estratégicas, né? Esse ciclo, ele acontece anualmente. E a gente tem a participação da alta liderança, bem como da governança da sociedade. Mas para os próximos anos a gente tem estudado muito algumas mudanças, porque uma análise SWOT antigamente, ela valia muito mais tempo do que hoje. Hoje, de um dia para o outro, alguma coisa pode mudar, né? Por exemplo, o ChatGPT tem mostrado isso, né? O quanto é dinâmico e o quanto as coisas podem mudar muito rápido. Então, o processo do planejamento estratégico vem sofrendo também alterações, né? Em razão da tecnologia, do quanto o mundo está girando mais rápido por causa de informações. Mas hoje a gente realiza dessa forma. É uma receita de bolo, mas eu brinco que, como todo bolo, você pode ter cubos de maçã, ou maçã por fora, ou maçãs carameladas, cada um faz de um jeito, né? A gente faz assim hoje no Einstein. Deve ser um bolo muito difícil, uma receita não muito simples. Eu tive a chance de conversar um pouco com a Ana antes. Ela também ofereceu um curso recente de planejamento estratégico e é realmente um desafio enorme. O tipo de análise é uma coisa que você precisa trabalhar em conjunto com outros setores. Você tinha mencionado a alta governança, o pessoal da sociedade. E eu queria entender, em geral, como que você tem esse... É um trabalho que você não faz sozinha ou você precisa de outras áreas do hospital? Como que funciona? Assim, de novo, né? Como eu disse, cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Mas voltando para uma visão Einstein, a gente conta com a ajuda absolutamente de todas as áreas, quando a gente para pensar. Eu tenho um time incrível, que, enfim, é super especializado em fazer análise de mercado, pesquisa, metodologia, e que me acompanha nesse fluxo inteiro. E aí a gente conta tanto com a área de finanças, né, onde eu estou inserida, então quem olha para orçamento, que é a Anelisa, o Caio que olha para dispêndio de capital e projetos estratégicos, a gente tem ajuda também para montar essas comparações numéricas de mercado, que a gente chama de Comp Table, resultado, que a Anelisa também nos ajuda, bem como todos os diretores executivos, né? Eles são responsáveis aí pela estratégia de cada unidade, então a gente interage muito e realiza tudo com eles, assim, não é uma área solo, é uma área que anda muito em conjunto com todos os responsáveis por cada negócio. Integra várias áreas, um trabalho conjunto, que deve ter um tipo de resultado bem interessante. E era um pouquinho sobre isso que eu queria entender. No meio de todo esse trabalho que você faz, você coleta dados do mercado, analisa em relação aos outros players e tem a visão interna. Como que você mensura se o planejamento estratégico está gerando valor? Tem algumas formas de mensurar. Assim, tem um estudo da McKinsey que diz que toda empresa que tem uma área estruturada de planejamento estratégico, ela tende a ter, né, um impacto positivo em 20% do resultado da empresa. Não necessariamente em valor tangível, dinheiro, mas muitas vezes em valores que a gente chama de intangíveis, né? O planejamento estratégico, ele consiste basicamente em obter vantagem competitiva. Então, você faz um grande mapeamento para fazer suas escolhas estratégicas, entendendo que riscos você vai tomar ou deixar de tomar. A ideia é que você tenha consciência dos próximos passos, né, de uma organização. Eu acho que eu tenho a sorte de estar num lugar em que planejamento estratégico é muito valorizado e eu acho que agrega muito valor. Acho que quanto maior a organização, mais complexo a hipótese de não ter um planejamento, né? Porque acaba virando um monte de pequena unidade de negócio que pode crescer de forma não direcionada a uma única estratégia. E também do Henrique, né, que é nosso diretor-geral, ser um profissional muito voltado para isso. Com relação a tangibilizar, seja o valor tangível ou não, normalmente, via desdobramento estratégico, você consegue fazer isso. Então, a implementação de projetos estratégicos ou de metas, seja ela
via BSC ou OKR, tem algumas formas de você mudar isso, te auxiliam, né, na mensuração disso. Aqui no Einstein a gente tem um BSC, que fica com uma outra área, e a gente ajuda eles a desdobrar essa estratégia, então a gente consegue mensurar isso via o BSC, e recentemente temos a área de ATO, né, de agilidade, em que a gente trabalha muito junto também, e com o tempo, como é muito recente, a gente vai conseguir com certeza mensurar e agregar valor. Então tem algumas formas, assim, tem lugar em que a área de estratégia é responsável pelo desdobramento e tem alguns indicadores, como KPIs, né, que funciona bem também. Então hoje a minha área ela não é responsável pelo desdobramento, pela mensuração, mas a gente consegue fazer isso em conjunto com outras áreas. Deve ser, mais uma vez, um desafio bem grande, mas sem dúvida gerar um valor muito maior do que às vezes a gente consegue medir, né? E para o pessoal que acaba trabalhando ou tendo interesse na área de planejamento estratégico, essa parte da inteligência de mercado, o que em geral você busca ou é necessário para um planejamento estratégico de qualidade em relação à competência pessoal? Acho que trabalhar na área de planejamento estratégico requer alguns skills que são mais desenvolvidos, caso você queira ter, do que algo que você precise ter o dom de, né? Assim, se você está numa área de finanças, por óbvio, você deve ser bom de finanças, de número ou gostar. Estratégia é um pouco diferente. Eu acho que competências que eu sempre busco, assim, e que eu acho que o próprio profissional precisa ter, porque senão ele mesmo vai sofrer na cadeira, né? Eu acho que é ser uma pessoa muito curiosa, que gosta muito de ler e entender. Então, quando você fala numa análise política, econômica, social, ela não é pontual. Por óbvio, a gente entrega um material pontual, que é discutido a nível de diretores executivos e governança, mas é um trabalho ongoing, assim. A gente precisa ler jornal, a gente precisa estar atualizado, porque eventualmente, se eu tenho um medicamento que vem da Rússia, a Rússia está em greve, eu preciso entender que isso tem uma consequência. Então, precisa ser uma pessoa que goste de se aprofundar nestes temas e estar atualizada. É bom que tenha alguma experiência em algum nível com números, mas não profundamente, mas para entender o resultado de uma empresa, qual o tamanho daquele mercado, indicadores financeiros que você possa vir a comparar. Mas eu acho que isso também você consegue desenvolver. E eu acho que é muito importante a pessoa querer ou desenvolver ou ter desenvolvido um skill de comunicação. É uma área em que você faz muita gestão não só de conhecimento, mas de expectativa, de aterrissar muitos sonhos das pessoas, e para isso você está o tempo todo em contato, né? Principalmente com a diretoria. Então é uma área que exige bastante diálogo, bastante formalidade no sentido de acomodar as necessidades de uma área contra aquilo que é possível ou não. Então, acho que eu diria esses três, assim, um pouco de números, mas não precisa ser matemático, ainda bem, senão eu não estaria aqui. Diria que muita curiosidade e uma boa comunicação, assim, ou pelo menos a vontade de desenvolver isso. E eu acho que isso, às vezes, é o que mais acaba fazendo a diferença no profissional. Aquele que realmente está interessado em buscar informação, aquele que está interessado em ir atrás de se formar no sentido de aprender essas questões que são diferenciais para esse tipo de trabalho. Com certeza. E eu queria fazer uma última pergunta para ti. Eu queria saber a sua visão em relação ao mercado de saúde e o futuro dessa área do planejamento estratégico nas instituições, sobretudo aqui no Brasil. Tá, difícil. Bom, o mercado de saúde é um mercado que eu entrei faz 1 ano, né? Eu trabalhei com outras coisas antes, então talvez eu não tenha tanta profundidade para falar, porque eu tenho 1 ano de estudo com isso. Mas a minha percepção é que a gente está num momento muito crítico, e aí eu faço da minha fala uma fala do Henrique que eu gosto muito, que é sempre no momento crítico a gente tem uma grande oportunidade, a gente precisa descobrir qual é ela, né? A gente tem uma questão hoje muito densa de operadoras de saúde, então operadoras dando resultado muito negativo, né, e com uma difícil tração de melhoria. Do outro lado, a gente tem uma tendência gigante em falar em cuidado integrado, né, do conceito de cuidado integrado, mas ainda não sabe o modelo, ninguém conseguiu operar isso de forma sustentável do ponto de vista financeiro. Então, a gente não sabe que produto é esse que pode atender o cuidado integrado.
E eu acho que num terceiro viés a gente tem um cenário político-econômico desafiador, né? A gente está falando de uma taxa de juros em 13,75, sem a menor previsibilidade de queda. Então, assim, complexo, né, o cenário. Mas acho que algumas novas possibilidades, né? Assim, tecnologia vem para ajudar. Acho que o desenvolvimento de muitos projetos no cuidado público também nos auxiliam a entender como a gente pode operar essa nova visão de saúde, quando a gente fala num cuidado todo integrado, em que o paciente ele olha muito mais para a sua saúde no pré-problema, né, preventiva. E com relação ao planejamento estratégico, é algo que eu tenho estudado e refletido bastante. Eu acho que muda-se o modelo completamente, né? Esse modelo de um ano estruturando algo que a gente vai fazer nos próximos anos, ele, entre aspas, cai por terra no sentido de que será necessário se adequar à velocidade que as coisas têm acontecido, né? Então, eu não sei a resposta ainda de como vai ser. Eu acho que cada vez mais é essencial, mas também é uma forma nova de olhar o mercado. Então, a análise que você faz hoje, às vezes, amanhã ela não é mais verídica. Então, acho que a gente passa a automatizar muita coisa, né? Muita coisa que hoje eu vejo que a gente faz na mão ainda. Com certeza, a gente precisa de um dash online, que vai me mostrar a realidade hoje e amanhã, né? Porque fazer na mão fica inviável, essa atualização tão rápida. E ao mesmo tempo eu acho que cada vez mais a gente precisa saber fazer as perguntas certas, porque a gente passa a ter muitas tecnologias que vão saber responder se a gente fizer a pergunta certa. Então eu acho que o skill cada vez mais necessário é estar atualizado e entender com profundidade do setor, para você conseguir fazer perguntas certas para inteligências artificiais que vão te trazer respostas. O que eu achei mais legal da sua fala foi justamente a frase que você citou, porque diante desse futuro incerto das questões econômicas, as questões do próprio mercado de saúde, surgem grandes oportunidades que um grande e curioso questionador pode poder extrair aí, e eu acho que é justamente o diferencial que o planejamento estratégico acaba trazendo dentro de uma instituição. Acho que sim. Acho que a gente precisa começar a saber que perguntas a gente precisa responder, né? A gente talvez não seja a pessoa mais capaz para responder em curto prazo. Acho que a gente vai ser viabilizador de boas perguntas. Que é uma questão super importante. Acho que pelo questionamento é que você acaba construindo essa forma diferente que a gente precisa ter em relação ao mercado da saúde. Com certeza. Ana, eu queria saber se você tem alguma consideração final sobre o tema. Não, acho que é importante saber que estratégia é um negócio que muita gente às vezes olha com medo ou achando que é um bicho muito gigante, mas é um lugar em que muitas pessoas, se quiserem, podem se desenvolver e trabalhar, né? Então, tirar um pouco essa máscara da estratégia de que é um negócio muito poderoso e que ninguém pode alcançar, né? Eu acho que é uma das carreiras em que, se você tem vontade de trabalhar e aprender sobre, você é capaz, né? Assim, acho que é mais fácil você aprender e se adaptar numa área como essa do que muitas outras que às vezes as pessoas acabam indo por ter medo de vir para a estratégia, por ser uma área que sempre é menor ou está muito ligada a executivos que já são muito sêniores. Então é só encorajar pessoas que queiram trabalhar com isso a seguirem o sonho das pessoas. Assim. Achei tanto a sua visão como toda a sua fala uma inspiração enorme. Foi uma honra poder conversar, debater contigo esse assunto que às vezes acaba parecendo um pouco emergente, mas faz uma diferença enorme em quem de fato implementa. Queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente e deixar o espaço aberto para sempre que quiser. É um prazer tê-la aqui. Muito bom estar aqui, obrigada. Então, com isso, a gente termina mais um videocast da Academia Digital Einstein. Para acessar mais conteúdos gratuitos como esse, é só entrar no nosso site academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.